Bom, pessoal, vamos falar sobre cortes, certo? Então, existe o corte convencional e existe o corte real. O corte convencional é aquele que não representa exatamente a posição. Por exemplo, vamos mostrar alguns exemplos aqui. Vamos supor que eu tenho um volante, um manípulo, que ele tem esses braços aqui, ó, certo? Então, o volante eu vou mostrar para você em outra vista. Vamos rebater ele aqui, ó. Certo? Então, ó, eu estou aqui com o volante em duas vistas, certo? Eu mostrei ele de cima, de frente e de lado. Se eu for cortar esse volante, vamos supor que eu passe o corte exatamente aqui no eixo, ó. Lembrando que você tem sempre que representar a posição do corte, certo? Corrigir aqui esse outro braço aqui, ó. O eixo passa aqui e o braço está aqui, ó, certo? Do volante. Então eu tenho, vocês vão ver na figura aí melhor. Quando eu corto essa peça aqui, ó, eu tenho que também, na peça que eu estou cortando, eu tenho que orientar o sentido do corte. Para lá, para cá, em que posição. Eu posso representar de duas formas, certo? Eu posso representar dessa forma aqui. Verificar se a peça é de ferro fundido ou é aço, certo? E aí quando eu corto a peça, eu rebato para cá, eu vou ter aqui o cubo, né? Que é a parte central do volante, com o furo. Tá aqui, ó, a linha de eixo, também a achura nele aqui, ó, que é uma peça totalmente fundida. Então a achura é aquela paralela simples, né? De uma em uma linha. E aí observe que o corte está indicando que ele passou no meio dessa costela aqui, ó. E aqui no vão. Então aqui, na vista real da peça, eu vou ver essa peça aqui, ó, encontrando o volante na subida dele aqui. Então, ó, observe que o braço não chegou até aqui porque ele está aqui. Isso é a vista real da peça, certo? E aqui, ó, eu cortei a costela, certo? Esse seria um corte real da peça. Só que às vezes isso confunde. Então nós temos o corte convencional. Quem é o corte convencional? Eu vou representar dessa forma aqui, ó. Tá aqui o cubo. Tá aqui o cubo. E aí, apesar do corte passar no meio dessa costela, mas eu não represento ela com achura. Eu represento ela encontrando no cubo. A mesma coisa acontece com essa, ó. Eu não mostro ela deslocada do centro. Eu mostro ela também encontrando aqui, ó. Porque isso vai facilitar. Porque na vista da peça, você já sabe, nessa planta, você já sabe a posição das costelas dela. Então, no corte convencional, eu simplesmente rebato e boto a achura só na parte do círculo e do cubo. Isso vai facilitar a interpretação da peça. Vamos supor que eu queira cotar, ó, então eu vou cotar a altura total do volante, ó, certo? E vou cortar dimensões do cubo, vou cortar aqui, ó, o diâmetro
do círculo. E nessa vista aqui eu vou cortar o ângulo que as divisões faz. Posso cortar dessa forma, orientando que metade está para lá, por exemplo. Como eu tenho 360 graus, dividido por 3 vai dar 120 graus. Então vou ter 60 graus aqui, ó. E o ângulo total desse aqui, isso a gente vai falar em cotas, né? Eu estou só adiantando. 120 graus. Isso se for para cota, certo? Eu não vou mostrar isso agora. Então, estamos falando só sobre corte. Então esse é o corte real. E esse é o corte convencional. Certo? A forma de representar a peça. Bom, vou passar outro exemplo para vocês.